Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos aqui na nossa disciplina de didática de ensino. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre as contribuições da didática na segurança pública. Eu acredito que vocês já estão acompanhando lá os nossos textos complementares, os nossos vídeos complementares, participando dos fóruns, porque tudo isso faz parte do nosso processo de ensino-aprendizagem. E isso é importante, como vocês estão vendo exatamente aqui nessa disciplina de didática de ensino. Então vamos lá. As contribuições da didática. Professora, mas para que é que nós estamos falando o tempo todo de didática? Pois justamente nesta aula nós vamos falar especificamente sobre isso. É uma área que parece estar distante do nosso fazer profissional, mas vamos verificar como é que isso funciona. Bem, a didática desempenha um papel essencial na formação de profissionais de segurança pública, ao desenvolver métodos que facilitam a aprendizagem e a aplicação prática do conhecimento adquirido. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Então, cada vez que vocês, no seu fazer profissional, na prática do conhecimento adquirido, vocês vão fazer a aplicação desses conhecimentos, vocês vão estar fazendo uso também de métodos de ensino. E aí é que nesta aula nós vamos abordar as principais contribuições da didática para o ensino de segurança pública, destacando a importância dos métodos pedagógicos e o desenvolvimento de competências práticas dos alunos. A área de atuação de vocês é uma área que requer muita prática, Então, essa prática está aliada a todo um estudo teórico. Então, por isso, nesse viés que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Vamos lá? Seguindo. Então, por que a didática importa na segurança pública? Bem, primeiro, profissionais de segurança também são educadores em muitos contextos. E vocês, mais ainda, são na atuação em diversas áreas, seja com adultos, idosos, crianças, há situações em que vocês precisam atuar como educadores, seja em orientação, seja em prevenção, seja até também quando vocês precisam agir com certa, com mais incisividade, com um pouco mais de cuidado na abordagem. Depois, formações internas, palestras, treinamentos e capacitações exigem um domínio didático, isso mesmo. Quando, nas suas formações internas, nós precisamos fazer a explanação de algum conteúdo, seja para os nossos colegas, seja em uma reunião de trabalho, nós fazemos uso da didática, nós precisamos ter um domínio didático. A gente vai fazer uma palestra numa escola, numa comunidade, para um grupo pequeno ou até um auditório cheio, nós precisamos do domínio didático. Seja em treinamentos e capacitações, nós também precisamos ter o domínio didático. Então, a didática parece estar distante do fazer profissional dos bombeiros, mas não, ela está bastante próxima, devido a todo esse papel de instrução. E aí, a boa didática potencializa a comunicação e o aprendizado. Isso é inegável. Quantas vezes aí na sua vida acadêmica, desde que vocês começaram os seus estudos, lá quando criança, quantas vezes vocês se perguntaram, meu Deus, eu não entendo o que esse professor fala. Esse professor tem muito conteúdo, ele sabe muito, mas ele não consegue transmitir, a gente falava isso, não consegue transmitir esse conteúdo para a gente. Ou, ao contrário, quantas vezes, e até hoje,
Quantos de vocês se lembram dos professores, dos bons professores, né, que vocês tiveram aí na sua vida acadêmica e que parecia que colocava o conteúdo dentro da cabeça da gente, não é assim? Então, isso é o fazer, né, o domínio didático. Né? O professor, da forma como ele vai conduzindo o conteúdo, ele vai deixando que esse conteúdo seja melhor, né, facilitado pelas metodologias para que o aluno, né, ou o interlocutor, ou aquele que deve ser alcançado com aqueles conteúdos, compreenda. Né? Então, por isso é tão importante. Vamos seguir? Seguindo ainda aqui a importância da didática no ensino de segurança pública, a didática é fundamental no curso de segurança pública, pois possibilita o desenvolvimento de conteúdos que são relevantes e que se conectam diretamente com a realidade da profissão. É aquilo que eu venho falando, né, aqui na nossa disciplina. Nós, né, vocês precisam ter, né, além do conhecimento teórico que vocês estão tendo na formação de vocês, a própria forma de fazer com que esse conhecimento teórico chegue em quem precisa que esse conhecimento seja entendido. Né? E, muitas vezes, nós que estudamos muito as teorias, temos uma certa dificuldade de traduzir esse conteúdo para os nossos alunos. Então, por isso, a gente precisa lançar mão, né, do fazer pedagógico. Então, através de uma abordagem didática eficaz, os alunos podem compreender melhor os desafios enfrentados no campo da segurança, além de estimular o pensamento crítico e a tomada de decisão em situações complexas. Então, a didática acaba tendo aí um alcance bem maior do que a gente pode, né, inicialmente imaginar em termos teóricos. Vamos seguir? Tudo certo por aqui até agora? Seguindo. E quais são, professora, os métodos pedagógicos aplicáveis, né, ao curso de segurança pública? Porque uma coisa, professora, é a gente, né, o professor que ensina para as criancinhas a alfabetização. E para nós, o que é importante? Quais são os métodos aplicáveis? Vamos lá. É crucial a adoção de métodos pedagógicos variados, que atendam às diferentes formas de aprendizagem dos alunos. Entre esses métodos estão as aulas expositivas, os estudos de caso, as simulações de situação real e práticas de campo. Nós já falamos sobre esses métodos em outras aulas. Vocês são lembrados? Nós já trouxemos esse conteúdo aqui, já citamos esses métodos, e aí agora a gente só está retomando. Esses métodos promovem uma maior interação entre os alunos e o conteúdo, permitindo que sejam aplicadas teorias em situações práticas, o que é essencial na formação de um profissional de segurança pública. Então, em situações reais, vocês são convocados o tempo todo a retomarem os conteúdos teóricos e aplicá-los na prática. Né? Então, essa capacidade de fazer essa tradução desses conhecimentos, né? Esse olhar crítico naquele momento necessário, né? É um método utilizado, né, pelo ensino. Né? Então, não só em aulas expositivas estão os métodos de ensino, né, mas nos estudos de caso. Cada vez que, no momento da formação de vocês, vocês têm um estudo de caso e vocês precisam resolver, né, entender como é que se desenvolveu aquele caso e trazer ali os seus conhecimentos para resolver o caso, vocês estão utilizando métodos. Né? As simulações de situação real, as práticas de campo são também métodos
pedagógicos. Tá vendo? Estão bem próximos da didática do ensino. Vamos seguir? Bem, e como é que acontece o desenvolvimento de competências práticas, professora? Olha, o desenvolvimento de competências práticas é uma das principais contribuições da didática na formação em segurança pública. Ao propor atividades práticas e simulações, as instituições de ensino preparam os alunos para enfrentar situações reais no campo, desenvolvendo habilidades como a resolução de problemas e a atuação em equipe. Essas competências são essenciais para a eficácia e segurança nas operações de segurança pública. Então, gente, isso aqui é um ponto bastante importante, né? Cada vez que os seus instrutores, aqui mesmo no nosso curso superior de segurança pública, traz os conteúdos específicos da formação de bombeiros, eles estão trazendo para vocês formas de enfrentamento de situações reais, né? Então, essa preparação, né, do profissional é uma preparação que é feita pelo curso e que é aprimorada cada vez que vocês estão em campo, tá certo? Então, vocês vão reconhecendo no desenvolvimento do nosso curso, né, que superior aqui em segurança pública, várias situações em que os seus instrutores estão utilizando métodos de ensino, tá certo? Para as competências práticas. Tudo bem até aqui? Vamos seguir? Bom, formação continuada e didática. A didática fortalece a formação continuada de servidores, né? Vocês estão sendo preparados para a atuação em uma área em que frequentemente, constantemente, continuadamente, vocês estão em formação, não é mesmo? Pois é. Essa formação, né, é necessária para que vocês estejam sempre atualizados e possam realizar, né, com eficácia a ação de vocês. Essa formação continuada permite que conteúdos técnicos sejam transmitidos com clareza e eficácia e favorece o desenvolvimento de competências e habilidades. No decorrer, né, da sua atuação, da sua área, da sua profissão, certamente, né, vocês, assim como eu e todos os profissionais, quando entram numa carreira, logo identificam determinadas áreas em que tem mais proximidade, que tem mais facilidade e que tem interesse em aprimoramento. Então, esse movimento de formação continuada pode resultar depois em a formação de futuros instrutores, né? Então, os professores, os instrutores que estão dando aula para vocês aqui hoje, eles também já iniciaram a carreira deles um dia e já se prepararam para hoje estarem à frente da condução, né, de uma disciplina, né, de uma área, e isso é importante. E é importante que cada um de vocês já vislumbre isso para o futuro, tá bom? Seguindo. E qual é o papel do profissional da segurança pública? Mais que transmitir conhecimento, precisa motivar, engajar, formar. E a didática como ferramenta para lidar com diferentes perfis de aprendizes. Se ele está motivando, engajando e formando, a didática é uma ferramenta, né, que vai ser uma aliada, né? E isso vai resultar na importância de adaptar a linguagem e a abordagem. É interessante quando a gente fala em adaptação de linguagem e adaptação de abordagem, porque em diferentes momentos, em diferentes situações da nossa vida, né, nós convivemos, né, nós lidamos com pessoas. Nós, professores, lidamos o tempo todo com alunos, com pais de alunos, com a situação ali das escolas, das universidades, e
cada uma dessas situações, né, em cada abordagem dessa, nós fazemos a adaptação da nossa linguagem para que aquele conhecimento, aquela comunicação, aquele conteúdo que nós estamos expressando seja compreendido pelo nosso interlocutor, né? Aí vocês vão se lembrar de que quando a gente, né, se comunica com uma autoridade, nós temos uma postura, uma linguagem, né, diferente da linguagem que nós utilizamos, da postura que nós temos quando nós estamos entre amigos e que nós, então, estamos mais descontraídos, nós temos também a adaptação da nossa linguagem entre os nossos amigos, né, senão a gente vai ficar ali sendo o pedante da turma, né? E quando a gente vai conversar com uma criança, do mesmo jeito, né? Nós também fazemos essa adaptação. Essa adaptação da linguagem, essa adaptação da abordagem é importantíssimo para o profissional de segurança pública, né? Porque vai abordar criança, ou idoso, ou adulto, em diversas situações, sejam formais ou informais. E você tem que estar atento a isso, para que a sua comunicação seja eficaz. Entendido? E quais são as estratégias didáticas eficientes? Olha, o uso de recursos visuais e tecnológicos, quando a gente vai fazer um treinamento, uma palestra, então eu posso lançar mão de recursos audiovisuais, né, de recursos tecnológicos, e aí são inúmeras as possibilidades. Também preciso fazer um planejamento de aulas com objetivos claros, com objetivos definidos. Preciso estar atento às avaliações formativas e reflexivas e aos feedbacks contínuos. Nós já falamos aqui em uma outra aula sobre a importância da avaliação, né? Da avaliação tanto dos nossos alunos, dos nossos interlocutores, quanto nossa, né? Num processo mesmo de instrução. Mas será que o que eu acabei de falar e conduzir aqui na minha palestra, será que os meus interlocutores compreenderam? Será que eu fui objetivo? Será que eu fui claro? Minha linguagem, como é que foi? Tudo isso nós, como professor, como instrutor, precisamos estar atentos. E quais são os desafios e perspectivas futuras? Bom, primeiro, superar a resistência a novas metodologias e a cultura tradicional de ensino, né? Então, isso aqui, gente, é um desafio não só para o profissional de segurança pública, mas para todos nós, né? Para todos nós que estamos em sala de aula, para todos nós que estamos ensinando, né? Superar a cultura do tradicional, né? Vocês se lembram, né? Do ensino tradicional, e também superar em nós a resistência a novas metodologias. Também investir na formação pedagógica dos profissionais da segurança pública que atuam na área. Então, cada vez que os profissionais de segurança pública tornam-se instrutores, vão ministrar alguma palestra, trazer algum conteúdo, ou atuar, né, no seu fazer diário, cotidiano, deve-se estar sempre em aprimoramento, né? Essas metodologias, essas formas de condução. E integrar as tecnologias digitais de forma eficaz e crítica no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse ponto aqui é um ponto bem delicado, né? Porque nós precisamos integrar as tecnologias digitais, ao mesmo tempo que verificando como é que é o meu aluno, como é que o meu aluno está recebendo isso. Será que realmente ele está preparado para receber esse conteúdo por meio das tecnologias digitais? Ou eu vou precisar fazer alguma adaptação nesse conteúdo? Tá? Então, tudo isso passa pela reflexão do professor e passa pela didática de ensino, pela forma de ensinar, tá bom? Finalizamos aqui nossa aula, trouxe aqui as referências dessa aula que nós utilizamos, almejo para vocês bons estudos e chamo a atenção de cada um de vocês para não deixar de responder os nossos fóruns, para estar atento aos materiais complementares
que são postados lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, atento ao que as nossas tutoras estão conversando com vocês, né? A professora Juliene, a professora Thaís. Então, toda a nossa equipe da disciplina está trabalhando para que vocês tenham melhor compreensão da didática do ensino. Tchau, tchau.